Vereadora Juliana, te agradeço você ter me cedido a parte, porque eu acho que toda proposta que chega ao Executivo, chega do Executivo, ela tem que ser discutida. E eu agradeço a vereadora por me passar a palavra, porque existiu aqui um problema, vereadora Juliana, que se teve a tentativa com que os vereadores não discutissem, não falassem, não discutissem uma mudança, uma alteração no Conselho da Assistência Municipal. Você acredita nisso, Paulo Franchi? Foi proposto que tivesse menos do que o tempo mínimo de discussão, que é 2 horas. A gente discutir qualquer proposta pelo tempo mínimo de 2 horas não é obstrução, senhores vereadores. Não é ser contra o projeto. Então, começo agradecendo a vereadora, porque, infelizmente, hoje, nesta casa, me foi proposto que eu não falasse em relação a esse projeto, em troca de alguma coisa que eu não sei bem o quê. E eu repito, o tempo de 2 horas da discussão de qualquer projeto é necessário, porque nós somos vereadores e vereadoras eleitos, independente de sermos contrários, favoráveis a algum projeto ou sermos favoráveis com restrições, ele tem que ser discutido. Tem que ser discutido porque nós representamos diferentes posições na sociedade. A alteração do Comas, a alteração da composição do Comas é muito importante, porque o Comas é o maior conselho participativo da gestão da assistência social. A assistência social é uma política pública gigante na cidade de São Paulo. Senhores vereadores bem sabem, a assistência tem o Cidade Solidária, a assistência tem a política dos CRAS, tem a política dos CREAS, tem conselho tutelar e tem um monte de serviço público espalhado em todos os bairros e que impacta a vida da cidade. Tem a renda municipal, que a gente votou agora em fevereiro. Então, é muita coisa que a política da assistência social, ela vai gerir. A gente sempre fala muito de saúde, educação. Eu sempre fico com a impressão que a assistência social é um pouco esquecida na política. Sempre acaba ficando um pouco invisível quando é tão importante. E o que acontece, né, vereadora Juliana, é que a alteração do Comas vai alterar o maior conselho, né, participativo que tem a população. Né, como a gente sabe, 18 membros e membras, 9 do poder público, 9 da sociedade civil. Né? Os 9 do poder público eles, com esse projeto, eles seriam alterados. Né? Em vez da gente ter determinadas as secretarias que participam, você teria uma margem aí de decreto. Né? Com o substitutivo do governo, foram colocadas 3 secretarias, correto? Saúde, educação e a própria assistência, que é a SMATS, né, para ficar como fixa, o que eu acho correto. Eu acho que, obviamente, a assistência tem que ficar como fixa, porque é quem executa a política pública mesmo, saúde e educação, né, que tem que estar no conselho, porque qualquer política pública, em especial da área social, é muito intersetorial. Né, mexe muito com outras políticas públicas. Então, o Conselho Tutelar vai ter que conversar com a educação, né, o CRAS e o CREAS vai ter que conversar com a saúde, o Cidade Solidária vai conversar com direitos humanos. Então, tem muita articulação e muita intersetorialidade. Por isso, eu acho correto que essas 3 secretarias estejam. Mas nos preocupa que outras secretarias importantes também não estejam como fixas no Conselho, né, Juliana? Por exemplo, direitos humanos, eu acredito que tinha que estar fixa. Direitos humanos tem profissionais, operadores da política pública, que, por exemplo, fazem abordagem de população em situação de rua no centro. Pessoas que estão vinculadas à Secretaria Municipal de Direitos Humanos fazem essa política de abordagem, né? Quem está em situação de rua, enfim, que são aí um pequeno exército de trabalhadores da política pública. E como que esses trabalhadores, que estão, por exemplo, na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, não vai ter possibilidade de se ver representada no Conselho Municipal de Assistência Social? Isso é muito complicado, isso cria uma falha na política pública. E é por isso que nós somos contrários a esse projeto. Também queria colocar que é muito importante que algumas secretarias tenham uma cadeira fixa, e por essa alteração que chega pelo governo, elas não teriam. Por exemplo, toda a parte orçamentária, na minha visão, tinha que estar fixa no Conselho Municipal de Assistência Social. Porque precisa, né, que tenha o poder público que vai gerir as finanças, o orçamento do município, dentro do Conselho Participativo de uma política pública gigantesca, que é a da assistência social. Esses são debates necessários de serem feitos. E a gente falar sobre isso é o mínimo que nós devemos à população de São Paulo.
Lembrando que cada projeto deve ser discutido minimamente por 2 horas. Isso é uma coisa que nós não podemos negociar. Tá certo, Sandra, né, Juliana? A gente tem que ter no mínimo por 2 horas para debater cada projeto, né, para justamente colocar essas questões. Essa questão é complexa, porque vem aqui falar que a alteração do Comas é uma coisa qualquer, Vereadora, ou que é uma coisa... Vereadora Juliana, o tempo de a parte é 2 minutos. Pode seguir, Juliana. Obrigada.